Você tem sentido suas pernas cada vez mais cansadas. Aquele esforço maior para subir degraus, levantar-se da cadeira ou simplesmente caminhar por alguns minutos. E se eu te dissesse que uma única colher de uma semente, que muita gente joga fora todos os dias, pode mudar completamente essa sensação? Fique aqui comigo, porque hoje você vai descobrir algo simples, natural e poderoso, capaz de devolver firmeza e vitalidade às suas pernas, usando um ingrediente que provavelmente já está aí na sua cozinha. Olá, eu sou doutora Renata Oliveira, médica especializada em saúde preventiva e envelhecimento ativo. Dedico minha carreira a ajudar pessoas como você a viverem com mais energia, equilíbrio e liberdade, mesmo depois dos 60. E quero te contar. A perda de força nas pernas é um dos assuntos que mais escuto no consultório. Homens e mulheres, muitas vezes sem perceber, começam a sentir um cansaço diferente, aquele que não passa com o descanso. Aos poucos, subir escadas vira um desafio, levantar-se do sofá exige mais esforço, e andar longas distâncias parece impossível. Mas o que poucos sabem é que essa fraqueza não é inevitável. E, melhor ainda, pode ser combatida com algo natural, acessível e sem remédios caros. Hoje, você vai conhecer o poder surpreendente da semente de abóbora, uma pequena aliada que pode transformar completamente a saúde das suas pernas, melhorar a circulação e devolver aquela sensação de leveza e firmeza que parecia perdida. Antes de entender como essa semente faz tudo isso, precisamos compreender o que acontece dentro do corpo com o passar do tempo. E é aí que começa a verdadeira transformação. Com o passar dos anos, o corpo vai mudando. E uma dessas mudanças silenciosas acontece justamente nos músculos. Essa transformação tem um nome pouco falado, mas muito importante: sarcopenia. Esse termo pode soar técnico, mas o que ele significa é simples. É a perda gradual de massa e força muscular que ocorre naturalmente com o envelhecimento. Aos 60, 70 anos, muitas pessoas percebem que já não têm a mesma firmeza nas pernas, que a caminhada ficou mais lenta, que os degraus parecem mais altos. É como se o corpo começasse a dar sinais de que precisa de uma nova forma de cuidado. E o mais curioso é que isso não acontece apenas por falta de atividade física. A alimentação também tem um papel central nesse processo. Quando o corpo deixa de receber nutrientes essenciais, como proteínas, minerais e vitaminas, os músculos vão perdendo sustentação. E, com isso, vem o desequilíbrio, o cansaço e até o medo de cair. Outro fator que pesa muito é a circulação sanguínea. Com a idade, o fluxo de sangue nas pernas tende a diminuir, especialmente para quem passa longos períodos sentado, assistindo TV ou no computador. O sangue fica preguiçoso, e isso pode causar inchaço, dor e sensação de peso nas pernas. Agora imagine, músculos mais fracos, menos circulação e uma alimentação carente em nutrientes. É o cenário perfeito para a perda de firmeza e vitalidade. Mas o corpo tem uma capacidade incrível de regeneração, desde que receba o que precisa. E é aqui que entra a boa notícia. Existe um alimento simples, barato e natural que ajuda a reverter esse quadro. A semente de abóbora é um verdadeiro concentrado de nutrientes que atuam diretamente onde mais precisamos: nos músculos, nas articulações e na circulação. Ela é o tipo de alimento que trabalha em silêncio, todos os dias, fortalecendo o corpo de dentro para fora. E os resultados, com o tempo, são visíveis: mais firmeza, menos cansaço e um novo fôlego para fazer o que você ama. A semente de abóbora é um daqueles tesouros escondidos da natureza. Pequena, simples, muitas vezes esquecida ou jogada fora. Mas por dentro, carrega uma combinação de nutrientes que pode transformar completamente a saúde das suas pernas e do seu corpo. Quando olhamos para ela, talvez não imaginemos o quanto é rica. Mas cada pequena semente é um reservatório de vitaminas, minerais e proteínas vegetais que atuam diretamente na força muscular, na circulação e na energia. Vamos começar com o magnésio, um dos minerais mais importantes para quem quer ter pernas firmes e músculos ativos. Ele participa de mais de 300 reações químicas no corpo, e uma delas é justamente o controle das contrações musculares. Quando há falta de magnésio, aparecem cãibras, tremores e aquela sensação de fraqueza. Comer semente de abóbora regularmente é como abastecer o corpo com o combustível certo para manter os músculos em funcionamento. Outro destaque é o zinco, e ele é essencial para a regeneração dos tecidos, inclusive dos músculos. Além disso,
Fortalece o sistema imunológico, ajudando o corpo a se recuperar mais rápido e a manter o equilíbrio geral, algo fundamental na terceira idade. A semente de abóbora também é uma excelente fonte de ferro, mineral que ajuda no transporte do oxigênio pelo sangue. Pense nisso: se o oxigênio não chega adequadamente aos músculos, eles se cansam com mais facilidade. Por isso, pessoas com deficiência de ferro costumam sentir fadiga, fraqueza e falta de disposição. Outro nutriente valioso é o potássio, que regula o equilíbrio dos líquidos do corpo e evita o acúmulo de sódio, que causa inchaço e sensação de peso. Ele também ajuda o músculo a se contrair e relaxar de forma correta, prevenindo dores e cãibras. E tem mais. A semente de abóbora contém gorduras boas do tipo ômega 3 vegetal, que tem ação anti-inflamatória natural. Essas gorduras protegem as articulações, melhoram a circulação e reduzem desconfortos nos joelhos, tornozelos e quadris, pontos sensíveis para quem já passou dos 60. Por fim, há um grupo de substâncias que tornam essa semente ainda mais especial: os antioxidantes. Eles combatem os radicais livres, que aceleram o envelhecimento das células. Com isso, ajudam não apenas a fortalecer os músculos, mas também a proteger o coração, o cérebro e até a pele. É impressionante como algo tão pequeno pode ter tanto poder. E o melhor, é natural, acessível e sem efeitos colaterais. Por isso, quando uma pessoa chega ao consultório reclamando de fraqueza, dores nas pernas ou cãibras frequentes, uma das primeiras perguntas que faço é: como está a sua alimentação? E quase sempre, a resposta revela o que está faltando: alimentos simples, mas incrivelmente nutritivos, como a semente de abóbora. Quando a semente de abóbora começa a fazer parte da sua rotina, algo interessante acontece dentro do corpo. Não é uma mudança brusca, não é milagre, é um processo silencioso, natural e constante. Nas primeiras semanas, muitos dos meus pacientes relatam algo curioso. Aquela sensação de fraqueza nas pernas começa a diminuir. O corpo parece mais leve, os passos ficam mais firmes, e as cãibras que antes apareciam à noite, pouco a pouco, vão sumindo. Isso acontece porque os minerais e proteínas da semente trabalham em conjunto, reconstruindo o que o tempo foi enfraquecendo. O magnésio e o potássio equilibram as contrações musculares. O zinco e o ferro melhoram o transporte de oxigênio e a regeneração dos tecidos. E as gorduras boas, os ômegas vegetais, ativam a circulação, levando nutrientes até onde o corpo mais precisa. É como se cada célula recebesse um sinal de reativação. E o corpo responde. Os músculos começam a se fortalecer, a circulação melhora, o inchaço nas pernas diminui. E aquela sensação de peso no final do dia dá lugar a uma leveza que há muito tempo não se sentia. A pele das pernas também tende a mudar. Veias mais discretas, menos arroxeadas, menos sensação de formigamento e de dormência. Tudo isso porque o sangue volta a fluir com mais liberdade. Um dos efeitos mais gratificantes que observo é o retorno da confiança. Pessoas que antes evitavam sair de casa com medo de tropeçar ou cansar demais começam a se sentir seguras novamente. Voltam a andar sem pressa, a subir degraus, a participar de pequenas caminhadas e a perceber que o corpo ainda é capaz. Só precisava de cuidado e nutrição. E talvez o ponto mais importante: essa transformação vem acompanhada de uma sensação de esperança. Porque quando você começa a sentir suas pernas mais firmes, sua mente também ganha força. É como se o corpo dissesse: eu ainda posso. E tudo isso começa com um gesto pequeno, repetido todos os dias. Uma simples colher de semente. Muita gente acredita que basta comer um alimento saudável de vez em quando para ter resultados. Mas o corpo não funciona assim, ele precisa de constância. Da mesma forma que uma planta precisa ser regada todos os dias, os músculos e as células também precisam de cuidado diário para florescerem novamente. Quando você consome a semente de abóbora todos os dias, o seu corpo entende o recado: agora estou recebendo o que preciso para funcionar melhor. E então, ele começa a reagir em diferentes níveis. Nos músculos, as proteínas e o magnésio ajudam na recuperação das fibras musculares, devolvendo firmeza e força às pernas. Na circulação, o ferro, o potássio e os ômegas 3 vegetais melhoram o fluxo do sangue, levando mais oxigênio e nutrientes para os tecidos. Nas articulações, os ácidos graxos anti-inflamatórios ajudam a reduzir dores,
rigidez e aquela sensação de peso nos joelhos e tornozelos. No metabolismo, os antioxidantes equilibram o sistema, ajudando a manter os níveis de açúcar estáveis e a energia constante ao longo do dia. Tudo isso acontece de forma gradual, mas consistente. E é justamente esse equilíbrio que dá resultados duradouros. Depois de algumas semanas, o corpo começa a se reorganizar. Você sente mais disposição pela manhã, menos cansaço ao subir escadas, mais controle ao se levantar da cadeira. E o mais bonito é perceber que essa mudança vem de dentro. É o corpo voltando a confiar em si mesmo. Por isso, eu sempre reforço. A constância é mais poderosa do que a quantidade. Não adianta comer muita semente um dia e esquecer no outro. O segredo está em pequenas doses diárias, que alimentam o corpo como um ritual de autocuidado. É dessa disciplina suave que vem a verdadeira transformação, não de dietas rígidas, mas de escolhas inteligentes e possíveis. E quando falamos em constância, o momento do dia em que você consome também faz diferença. Há horários em que o corpo absorve melhor os nutrientes, e é sobre isso que vamos falar a seguir. Agora que você já entende o poder dessa pequena semente, é hora de saber como usá-la da forma certa para que o corpo absorva todos os benefícios. No consultório, essa costuma ser uma das perguntas mais frequentes. Doutora, qual é o melhor jeito de consumir a semente de abóbora? E a resposta é simples. O segredo está na constância e na forma de preparo. Quantidade ideal. Uma colher de sopa cheia por dia é o suficiente para a maioria das pessoas. Essa medida garante uma boa dose de magnésio, zinco, ferro, potássio, gorduras boas e proteínas, tudo o que o corpo precisa para manter as pernas firmes e ativas. Melhor horário. O momento mais indicado é pela manhã, de preferência em jejum ou junto ao café da manhã. Quando você consome logo ao acordar, o organismo está mais receptivo e absorve melhor os nutrientes. É como dar um bom dia nutritivo para o corpo, ativando a circulação e o metabolismo desde as primeiras horas. Formas práticas de consumo. Você pode comer as sementes puras, mastigando bem, ou misturá-las em um copo de água morna com limão. Essa combinação desperta o sistema digestivo e ajuda o corpo a eliminar toxinas. Outra forma deliciosa é adicionar a semente ao seu café da manhã habitual, no iogurte, mingau de aveia, vitamina de frutas ou até sobre o pão com requeijão. A semente tem um sabor leve, levemente amanteigado, que combina bem com quase tudo. Crua ou torrada. Ambas são boas opções. A semente crua preserva melhor os nutrientes mais sensíveis ao calor, como os antioxidantes. Já a torrada tem uma textura mais crocante e sabor mais marcante, ideal para quem gosta de um toque extra. Se for torrar em casa, use forno baixo por 10 a 15 minutos, sem óleo e sem sal, para não perder suas propriedades. Versão triturada. Você também pode triturar as sementes no liquidificador e guardar em um pote fechado. Essa farinha pode ser polvilhada em saladas, sopas, frutas ou até usada em receitas caseiras, como bolos e pães. Além de prática, ela facilita a digestão e a absorção dos nutrientes. E se quiser algo ainda mais rápido, bata uma vitamina de banana, aveia e semente de abóbora. É um café da manhã completo, dá energia, saciedade e ainda fortalece os músculos. O mais importante é manter o hábito. Não precisa mudar tudo de uma vez, apenas incluir essa colher todos os dias. Porque é isso que vai, aos poucos, reconstruindo a força e a vitalidade do corpo. Ao longo dos anos atendendo pacientes, eu tive o privilégio de acompanhar transformações incríveis. E todas elas começaram com pequenas mudanças, como incluir a semente de abóbora na rotina. Lembro-me claramente da dona Helena, uma senhora de 70 anos que chegou ao consultório com dificuldades para subir escadas e dores constantes nas pernas. Ela dizia, com um misto de tristeza e resignação: "Doutora, eu já aceitei que isso é coisa da idade. Mas eu sempre repito, envelhecer é natural, enfraquecer não precisa ser." Orientei que ela começasse a consumir uma colher de semente de abóbora por dia, de preferência pela manhã. 3 semanas depois, ela voltou com um sorriso leve e disse: "Minhas pernas não estão mais moles como antes." 2 meses depois, Dona Helena já fazia caminhadas curtas e até participava de aulas de alongamento no bairro. O brilho no olhar dela era o retrato da confiança voltando. Outro caso que me marcou foi o do seu Maria, uma ex-professora de 68 anos que sofria com cãibras noturnas e inchaços nos tornozelos.
Ela mal conseguia dormir de tanto desconforto. Depois de incluir a semente de abóbora na vitamina matinal, junto com banana e aveia, ela começou a perceber as mudanças. Em menos de um mês, as câimbras diminuíram. 2 meses depois, ela relatava: Doutora, eu acordo leve, parece que minhas pernas ganharam vida. E esses não são casos isolados. Tenho visto essa melhora se repetir com frequência. Pessoas que antes tinham medo de cair, que evitavam andar muito tempo, agora estão redescobrindo o prazer de se movimentar, de sair de casa, de caminhar sem dor e sem medo. É impressionante como algo tão simples pode trazer resultados tão profundos. E o mais bonito é que, em muitos desses casos, não houve grandes mudanças de rotina. Nada de suplementos caros ou tratamentos complicados. Apenas uma colher de semente, todos os dias. Essas histórias reforçam algo que acredito profundamente. A natureza tem soluções poderosas, mas o segredo está em respeitar o tempo do corpo. Com constância e paciência, ele responde. E responde com vitalidade, energia e leveza. Há algo muito bonito que acontece quando o corpo começa a se reerguer. Não é apenas a força nas pernas que volta, é a confiança na vida que renasce junto. Quando uma pessoa que antes tinha medo de cair volta a caminhar sem apoio, quando consegue subir uma escada sem hesitar, ou dançar sem medo de perder o equilíbrio, algo muda por dentro. O olhar ganha brilho. O sorriso volta. E o que antes era limitação, se transforma em liberdade. Vejo isso todos os dias no consultório. Pacientes que chegam cabisbaixos, dizendo que não têm mais idade para isso, de repente começam a me contar animados. Doutora Renata, consegui caminhar até a padaria e voltei sem dor. Consegui levantar da cadeira sem me apoiar. Esses relatos parecem simples, mas são enormes. Porque cada passo recuperado é também um recomeço emocional. A força nas pernas representa mais do que mobilidade, representa independência, dignidade e alegria de viver. E tudo isso começa com uma escolha: a de cuidar de si, mesmo em gestos pequenos. A semente de abóbora, nesse contexto, não é apenas um alimento. Ela se torna um símbolo de autocuidado diário, um lembrete de que o corpo responde quando é bem tratado, quando é nutrido com respeito. E talvez esse seja o ensinamento mais valioso que a natureza nos oferece. Não existe idade para recuperar a vitalidade, existe apenas o momento de começar. Com o tempo, o que era uma rotina simples, aquela colher pela manhã, vira um ritual. Um momento de conexão, de cuidado, de esperança. E o corpo entende. Ele agradece, se fortalece e floresce novamente. Agora que você já sabe por que essa semente é tão poderosa, é importante aprender a escolher e armazenar da forma certa, para que todos os seus nutrientes sejam realmente aproveitados. E a boa notícia é que isso é muito simples. Você não precisa de nenhuma versão especial ou produto industrializado. A semente de abóbora que vem dentro da própria abóbora, aquela que muitas vezes a gente joga fora, já é perfeita. Basta lavar bem, retirar os resíduos, secar completamente e guardar em um pote bem fechado, longe da umidade. Se quiser mais praticidade, também é possível encontrar a semente crua ou torrada em lojas de produtos naturais e supermercados. Apenas verifique se ela não contém sal, açúcar ou óleos adicionados, pois esses ingredientes reduzem o valor nutricional. Como armazenar corretamente? Guarde sempre em recipiente de vidro com tampa, longe do calor e da luz direta. Assim, as gorduras boas e os antioxidantes se mantêm estáveis por muito mais tempo. E, se quiser prolongar ainda mais a durabilidade, pode guardar na geladeira, principalmente em regiões quentes. Se optar por triturar, o ideal é fazer pequenas quantidades e guardar por até uma semana. A versão moída facilita a digestão, mas também oxida mais rápido, então é melhor preparar aos poucos. Outra dica prática é preparar um mix funcional. Misture semente de abóbora com chia, linhaça e girassol. Essa combinação cria um verdadeiro elixir de minerais e proteínas vegetais, perfeita para polvilhar no café da manhã, nas frutas ou até nas sopas. Lembre-se, quanto mais natural e menos processada, melhor. A força da semente está justamente na sua pureza, no jeito simples de vir da terra. E o mais importante, não se trata apenas de uma dieta. Trata-se de um estilo de vida, um gesto diário que alimenta não só o corpo, mas também a esperança de viver com mais liberdade, força e prazer em se movimentar.
Depois de tantos anos acompanhando pacientes, eu aprendi algo que carrego comigo todos os dias. O corpo responde ao que você oferece a ele. Quando damos alimentos industrializados, cheios de açúcar, sódio e conservantes, o resultado vem em forma de cansaço, dor e inflamação. Mas quando escolhemos alimentos naturais, ricos em nutrientes e vida, como a semente de abóbora, o corpo também responde, só que de outro jeito. Com força, equilíbrio, energia e vitalidade. É impressionante ver como uma mudança tão simples pode provocar uma transformação tão profunda. E o melhor é perceber que o poder dessa mudança está nas suas mãos, ou melhor, na sua colher. A semente de abóbora é um presente da natureza. Pequena, acessível e generosa, ela é capaz de devolver a firmeza das pernas, melhorar a circulação e reacender a energia que o tempo parecia ter levado. E tudo isso sem depender de remédios caros, fórmulas milagrosas ou promessas impossíveis. Apenas constância, cuidado e consciência. Por isso, o meu convite hoje é muito simples. Comece amanhã. Ao acordar, separe sua colher de semente de abóbora. Mastigue devagar, com calma, ou misture na sua vitamina, no iogurte, no que preferir. Faça disso um pequeno ritual matinal, um compromisso com a sua própria força. Porque é assim, com gestos pequenos e diários, que o corpo se reconstrói. É assim que as pernas voltam a sustentar seus passos, que a confiança retorna, e que a vida volta a fluir com leveza. Você não precisa aceitar a fraqueza como algo inevitável da idade. Você pode escolher agir, e pode começar agora. Afinal, a força que você procura pode estar exatamente naquilo que você escolhe colocar no seu prato todos os dias. E se esta mensagem fez sentido para você, compartilhe com quem você ama. Talvez alguém próximo também esteja precisando redescobrir a alegria de caminhar com segurança e liberdade. Um forte abraço, cuide-se com carinho, e lembre-se, o seu corpo ainda tem muito para te oferecer, basta nutrir, acreditar e começar.